esse processo de aquisição de dado como um balde furado, né? Então você está constantemente recebendo novos dados e constantemente perdendo dados, né? Então ele perde validade o tempo todo. Então você precisa constantemente estar buscando formas de fazer aquisição de dados. Eu acho que Fórmula 1 para mim sempre foi um grande exemplo, que você falar, como assim uma marca de cerveja patrocinar um esporte onde se fala sobre beber e não dirigir, né? Porque no fim do dia é um produto, é uma marca que é feita de pessoas para pessoas. Perfeito. Se eu começo a te entregar com peles que não são de verdade, com cabelos que não são de verdade, eu começo a levar para um lugar de não é, para mim, não é de verdade para aquela necessidade que eu tenho. Ela é uma das maiores máquinas de construção de marca do mundo. Um grupo que transformou beleza em cultura e marketing em ciências de comportamento. Hoje, a gente conversa com quem lidera uma das operações mais sofisticadas de marketing, dados e mídia do país dentro da L'Oréal. Victor, seja muito bem-vindo ao Slogan. Muito obrigado por me convidar para estar aqui, para participar desse papo. Estou muito feliz de poder contribuir, discutir, bater papo sobre tudo aquilo que a gente mais gosta de fazer no dia a dia. Prazer é meu. Bom, nesse primeiro bloco, a gente sempre começa voltando ao tempo quando você entrou no mercado de trabalho. E pelo que eu estava lendo, foi um caminho bem diferente de que hoje em dia você, está presente. Como é que foi sair de medicina veterinária e ir para o mercado de marketing? Olha, foi assim uma trajetória, acho que pouco tradicional, né? Então acho que foi muito atrelado, acho que minha primeira oportunidade de trabalho. Então eu comecei lá com 16 anos, já estava fazendo veterinária. E aí comecei a trabalhar num cinema, no Rio. Mas você escolheu veterinária porque alguém na sua Conta de família? escola, né? Acho que assim, não tinha ninguém, acho que na minha família, mas assim, muito esse gosto por bicho, né? Acho que essa questão de entender também na escola sobre biologia, então acho que tinha pouco repertório sobre profissões, né, que a gente poderia ter. E eu acho que nessa ótica eu falei, acho que a veterinária é um lugar legal, né? E aí eu acho que eu comecei, de fato, me divertir fazendo, aprendendo sobre isso. E aí eu acho que nessa primeira oportunidade de trabalho, que foi ali no meio de uma greve, observar que existiam outras oportunidades. E aí foi um gerente meu da época, o Duane, que falou, cara, tem um negócio aqui em você que eu acho que pode trazer oportunidade para outros caminhos de profissionais. E aí eu fiz um curso de final de semana e aí descobri que, na verdade, o marketing podia ir muito além da publicidade, do redator, do criador publicitário, e poderia ir para um caminho muito diferente. E foi, acho que, num curso de final de semana que me abriu a porta para experimentar a publicidade, o marketing de uma forma diferente. E aí foi. Então, E aí tudo foi. graças àquela pessoa lá no seu primeiro trabalho. Exato, um primeiro chefe, um primeiro gerente que me trouxe essa abertura de olhar, de que podia ir muito além. E aí eu aprendi, eu acho que poderia caminhar para isso. E aí eu tranquei a faculdade, falei, deixa eu experimentar isso aqui com mais afinco e ver se realmente dá a profissão. Eu acho que deu certo. Acho que deu certo também, acho que tá tudo bem. E hoje em dia, olhando para trás, qual características você nota em você que são mesmo características de uma pessoa que gosta de marketing? Olha, eu acho que foi muito atrelado a esse lugar que depois foi inclusive onde eu fiz a minha especialização. Acho que de compreender e de gostar de comportamento humano, de querer entender comportamento humano e entender que marketing é sobre isso. É sobre não só criar produtos, marcas, serviços voltado para vender algo, mas sobre suprir necessidade humana, né? Suprir necessidade que às vezes as pessoas nem sabiam que elas tinham. Então acho que foi um pouco nessa descoberta e que depois eu fui aprofundar e entender ainda mais que eu tinha uma paixão por isso, sobre criar e desenvolver possibilidades de produtos, serviços para isso. Bacana. E naquela época, quando você estava trabalhando no cinema, né? O que você aprendeu sobre as pessoas que você carrega com você até hoje? Eu acho que o lugar da experiência.
Tá. Eu acho que essa desconexão que as pessoas que levam ela para o cinema, acho que tem um lugar do entretenimento, mas tem um lugar do se aprofundar dentro de algo que pode ser muito mágico, né? Então, quase que aquele mesmo lugar do que a Disney é para algumas pessoas, né? Quando elas entram naquela Sim. coisa imersiva, aquele mundo mágico dos personagens, etc. E eu acho que eu descobri, acho que no cinema, um pouco desse lugar, né? Dessa conexão que as pessoas têm sobre se envolver e se entreter e se aprofundar dentro de algo que é completamente fora do universo delas. Então eu descobri muito isso nessa primeira experiência. A gente fazia muito evento de pré-estreia. E a gente levava, às vezes, os personagens para dentro da sala de cinema, né? Então levava as pessoas fantasiadas e etc. E foi algo que a gente criou lá atrás. Você já deve ter vivido isso em algum cinema, que você vê o carrinho entrando dentro da sala. Aham. Né? E a gente olhava muito para essa ótica que as pessoas Mas na época não pouco. tinham lugar marcado, e a gente falava assim, gente, como que a gente consegue vender para aquelas pipoca para aquelas pessoas que não necessariamente passaram pela loja, né, de comprar pipoca? A gente falou, vamos levar para dentro da sala. E como que a gente vai criar essa conexão com as pessoas dentro da sala de cinema? Vamos levar o personagem. Então vamos levar o vendedor lá fantasiado de Harry Potter. E a gente fez isso nessa época. Que Na época de bacana. Harry Potter, de Senhor dos Anéis. Então você vê como é que muito tempo atrás. Muito. E a gente levava os personagens para dentro da sala, levava um brinde associado a isso e a gente criava essa possibilidade de consumo dentro de um lugar que já não era mais, porque se a pessoa já estava dentro da sala, já não ia mais consumir, né? Então a gente já tinha perdido essa oportunidade de venda. Então a gente entendeu que se a gente criasse esse nível de engajamento, né, de levar o personagem, de criar essa ótica dentro da sala do cinema, a gente poderia ainda recuperar uma venda que tinha sido perdida de certa forma. Então acho que foi criando essas estratégias, né, e pensando em promoções que a gente conseguia fazer, que existia oportunidade como um todo. Eu acho que foi ali que eu tive essa virada de chave e falei Tô assim, gostando de fazer isso tô gostando aqui. disso aqui, eu acho que tem um negócio aqui que é muito legal de ser feito, e aí a gente foi aumentando, criando essas oportunidades, e aí nas pré-estreias também criando essa coisa mais imersiva, né, de experimentação, né, e eu acho que lá na frente o que a gente hoje vê como aquilo que é instagramável e não sei o que, eu acho que vem um pouco desse lugar, Desse lugar, né? de experiência. O comportamento humano, pra mim, ele é muito bacana, porque a gente estava até conversando sobre isso antes, né? É algo que tem sempre algo novo acontecendo, né? Você nunca fica entediado, as coisas estão sempre mudando. Mas, por um outro lado, tem umas coisas que nunca mudam. Elas só evoluem com o tempo, que é um pouco que você está contando, né? A gente faz exatamente o que você fez hoje em dia, só que talvez de uma forma um pouquinho diferente, mas tá lá aquela dor, aquela necessidade que o consumidor tenha. É isso, porque no fim do dia é comportamento humano. Acho que o que muda são as ferramentas, são os canais, né? Então, o que não existia de digital na época, né? O que era ainda muito início assim de comportamento de rede social, de tribos e etc, que se criavam através de um Orkut, né? No meu iniciozinho de carreira, e depois que se desenvolveu com o que foi o Facebook criando e depois o Instagram e hoje em dia com o TikTok, eu acho que é muito atrelado ainda ao comportamento humano, né? Como que as pessoas gostam de se encontrar e que hoje o algoritmo consegue fazer isso de uma forma muito genuína. Você fala assim, nossa, parece que está me ouvindo, parece que está me escutando, né? Parece que sabe que eu estou passando por isso e aí começa a entregar mais disso. Mas sim, muitas coisas são percebidas através desse lugar do algoritmo, mas que sempre esteve presente. Então, acho que esse lugar de encontrar a sua tribo sempre esteve lá, né? Desde a sua formação de personalidade na adolescência, você já gosta daquela banda, você gosta daquele tipo de filme, e aí você se encontra como pessoa, né? Como um todo. Bom, seu primeiro trabalho depois do cinema foi na Globo? Foi. Aí eu tive alguns estágios, Tá. e aí esse foi alguns dos estágios, passei na Globo.com e tal, então vivi ali Big Brother 1 e 2. Uau! Então, E bem você no era iniciozinho. mídia, não? Não, ali eu fui estagiário mesmo, Estagiário, fazia fazia um pouco de tudo. Exato. Então, bem a implementação ali do iniciozinho do Big Brother, então ainda o projeto de assinatura de Globo.com, então acho que foi muito esse início, vivi o blog da Globo.com, vivi paparazzo, então vivi coisas ali bem do que era o início da Globo.com. Mas foi muito legal para poder experimentar essas diferentes frentes, né? Então, trabalhar com toda a parte de o que era a experiência da Globo.com com o Big Brother, antes de ter o 24 horas, antes de ter o pay-per-view, né? Isso tudo, a gente
os estagiários eram que passavam o que acontecia quando o programa saía do ar. Entendi. Tipo, Então, vocês faziam um social listening assim na mão. total, e a gente assistia o programa Aham. e a gente, eu brinco que a gente tweetava antes do Twitter, porque isso é pré-Twitter, que Tá. agora nem é mais Twitter, né? Mas já é o X. X. Mas na época a gente realmente falava em uma frase de 140 caracteres o que estava acontecendo na casa para as pessoas quando o programa já tinha saído do ar. Então a gente Que bacana. fazia um pouco dessa experiência e depois veio o 24 horas ali no Big Brother 2 e 3. Isso já veio de uma forma consistente, curioso, né? Que o 1 e o 2 foram as únicas edições que aconteceram dois Big Brothers em menos de um ano, né? Então, Não sabia. depois disso se passou a ser Anual. todo ano. Mas a gente conseguia, o 1 e o 2 eles Foram aconteceram no num mesmo intervalo ano? menor, foi. Justamente, eu acho que pela essa construção do que estava acontecendo ali no programa como um todo. Então, acho que foi muito legal, assim, para mim, de início de carreira, de viver, eu acho que o lado do veículo. Depois passei por agência, também tive essa outra ótica, passei por agência de eventos também para entender essa outra ótica. E aí, eu acho que depois de viver, acho que essas diferentes frentes... Você viveu os canais antes de se Exato. tornar a pessoa que decide qual canal. Exato. Você Acho que aloca seu essas budget. diferentes lados da mesa, né? São, acho que, múltiplos lados de mesa. Entender que eu me entendia mais no lugar da marca, né? E aí também de entender que o meu lugar de diversão era ali muito voltado para o consumidor, né? E foi onde eu te falei, comentei também que eu quis fazer aprofundar a minha carreira nessa parte de conhecimento do consumidor, de comportamento como um todo, onde eu fiz essa especialização. Então, até chegar nesse lugar, eu quis experimentar as diferentes frentes para justamente falar, cara, é aqui o meu lugar de paixão, é aqui onde eu tenho, acho que, um universo de possibilidades para ser construído. Então, e aí, o primeiro movimento que eu fiz foi em GE, que é uma marca que já praticamente existe só praticamente em B2B hoje em dia, né? Não tem muito mais eletrodoméstico, mas na época que eu trabalhei com GE era da lâmpada, era da geladeira, era do fogão. Então, trabalhei um pouco com essa frente e depois fiz um movimento para outras marcas que também me formataram ali como carreira como um todo. E você foi morar fora uma época? Morei por... O que isso trouxe para o seu repertório? Eu acho que muito esse ganho de universo, né? De tipo, de o quanto que a gente tem uma ótica sobre cultura e sobre quanto a gente tem influência de diferentes culturas. E eu acho que muito sobre essa amplificação assim, de comportamento como um todo. E eu acho que entender que no fim do dia, esse comportamento humano, ele prevalece independente de algumas coisas que são drivadas, que são criadas a partir de determinadas culturas que determinam para a gente. Então, acho que trouxe repertório, trouxe, acho que, amplitude sobre o que acho que a diversidade do que existe como um todo. Trouxe também, acho que, muita genuinidade sobre o que é o valor do brasileiro, sobre o quanto que o brasileiro contribui. Acho que eu sou um apaixonado pela cultura brasileira e o quanto que a gente exporta isso também hoje em dia. E eu acho que hoje em dia a gente está cada vez mais exportando essa brasilidade. Mas acho que trouxe muito esse conhecimento de como que as organizações se estruturam e como que são as culturas empresariais por conta de onde essa empresa surge, né? Então, vivi uma cultura americana e entender que traz o resultado, não importa como você vai fazer isso, então de liberdade, ou de uma cultura que francesa, holandesa, então eu acho que eu experimentei um pouco dessas culturas organizacionais e entender como que em diferentes mercados tem um pouquinho do viés que precisa ser ajustado, mas que no fim do dia é sobre comportamento humano, é sobre satisfazer aquilo que as pessoas querem, o que elas gostam, sobre aquilo que está atrelado ao momento de vida delas, né? Então, sobre o que ela está querendo naquele determinado momento ou naquele determinado local. Então, acho que conseguir fazer um mapeamento disso como um todo, independente do país que você está, você consegue gerar valor. Então, acho que isso foi muito bacana para mim, assim, de viver essa experiência fora, de aprender sobre diferentes óticas e poder voltar para o meu lugar em casa, né, de estar de volta no Brasil e falar, aprendi com muitas coisas e posso aprofundar dentro daquilo que a gente está oferecendo para o nosso mercado.
Muito bacana. E aí você volta para o Brasil para olhar para a Heineken. Isso. Qual era seu papel na marca naquela época? Na época ser mídia, né? Então acho que e foi algo que para mim foi muito novo, porque eu trabalhava muito com o digital, trabalhava com implementações de serviços diferentes, mas ao mesmo tempo ganhar esse lugar mais técnico de entender canais, entender métricas de uma forma mais profunda, foi muito novo para mim. Antes era Mas ao mais mesmo comportamento, né? Aí virou uma coisa Exato. mais... Exato, eu trabalhava muito com canais digitais, então implementação de website, desenvolvimento de aplicativos, Entendi. produção de conteúdo de forma global, né? Então como que a gente produzia de forma central para ser localizado para os mercados, mas ao mesmo tempo chegando no Brasil, tendo essa posição mais técnica, né? De entender o papel dos canais e as métricas que são ali muito matemáticas, e aí ao mesmo tempo fazer esse balanço de entender nem tudo é só matemática, algumas coisas são para o longo prazo, são sobre comportamento. Foi um lugar muito divertido para mim também de me aprofundar, de entender aonde eu conseguiria agregar, não só nessa ótica de uma pessoa muito técnica, né, que teve a formação 100% naquilo, ter o background, ter o conhecimento, mas não ser o meu ponto de formação. Então acho que para mim foi muito legal, né, acho que nesse sentido de entender essa transformação dos canais, de como que eles vinham se ajustando. Então acho que isso foi 2018, mais ou menos. Eu diria que tem um mundo para mim pré e pós-pandemia. Tem. Porque mudou muito o cenário de mídia, na minha opinião. Mudou. Como é que era o cenário de mídia naquela época? Qual eram os seus principais canais de investimento? Quando você trabalhava na Heineken, comecinho. Eu acho que era bem o que é o oposto hoje. Tá. Se a gente dizia que acho que lá 70% do investimento acontecia em mídias offline, né? Então TV, OH, né? Então TV paga, então acho que concentrava 70% do investimento e 30% era digital. Até pelo nível de maturidade do que existia de formatos digitais, né? Então era muito display, talvez um pouco de vídeo com o YouTube e um pouquinho de rede social, mas as próprias redes sociais ainda tinham poucas métricas e modelo de remuneração, né, para social. Então ainda era muito ali do comprar like, né? Então acho que isso foi muito pré-pandemia, acho que tinha muito esse modelo. Então era 30% digital, 70% offline, e aí muito sobre esse lugar do construir awareness, né? Construir consideração, e aí alguma coisinha ali que já ia para performance, mas que ainda muito era voltada para o trade, né? Então ainda não tinha tanto o que a gente hoje tem de uma forma mais madura, consolidada, como retail media, né? Então canais consolidados que têm métricas de resultado e mensuração através do digital para essa frente. Então acho que eu vivi toda essa transformação de ganho de maturidade de todos esses canais, e aí hoje a gente vive literalmente o oposto. Eu acho que quase que o off ele representa 30%, e você tem todos os digitais aí representando 70%, quando dependendo do que é o formato, do que é a marca, se não 100%. Né? Então tem espaço para todo diferente. mundo. E qual é um case que te marcou na Heineken, que hoje em dia você olharia para trás e falaria, no cenário de hoje talvez nem tinha dado certo, mas naquela época realmente foi algo bacana, assim? Olha, em Heineken, eu acho que toda a forma como Heineken sempre construiu no lugar de posicionamento de marca, né, de construção, eu acho que Fórmula 1 para mim sempre foi um grande exemplo, que você falar, como assim uma marca de cerveja patrocinar um esporte aonde se fala sobre beber e não dirigir, né? E aí você falava assim, como assim? Muito boa. Então, eu acho que posicionar a marca que justamente vai nesse lugar de patrocinar um evento que é sobre isso e falar, se é para dirigir, não beba. E ela se empoderar disso, criar esse espaço, ganha ainda mais veracidade sobre como que você observa e percebe essa marca. Você passa a respeitar, a também olhar para essa marca de uma forma muito mais genuína, como que ela posiciona. Então, acho que isso para mim, e aí hoje em dia, com Heineken Zero, você ter de fato essa marca atrelando justamente o consumo consciente e também um produto que está associado a isso. Então, eu acho que viver esse momento de patrocínio e como que você posiciona, como que você traz conteúdo associado a esse tipo de plataforma, para mim foi muito bacana de aterrissar, de criar essa marca, já no momento que não tinha cena, né? Então como que você
vai fazer essa construção sem um herói que estava presente ali nesse território como um todo. Então, acho que a Heineken acho que foi muito bem sucedida em criar esse tipo de espaço e se posicionar e gerar esse tipo de percepção e criar, acho que esse entendimento com o consumidor, que também tem muita paixão por esse tipo de esporte, né? Então, acho que a forma como a marca trabalha plataforma de esporte, e hoje acontece em N outros esportes que a marca se associa, eu acho que foi muito do aprendizado que eu vivi ali e que também me criou um pouco dessa paixão sobre construção de marca. Perfeito. E, bom, em 2021 você chega na L'Oréal, né? Mas antes de a gente falar de L'Oréal, assim, quando você olha para a sua trajetória, teve algum erro que você sente que aconteceu, que foi essencial para você estar onde você está agora? Acho que tem aprendizado em tudo. Eu acho que assim, sempre tem um viés de você pensa uma campanha, você pensa uma estratégia que você fala talvez não seja por esse caminho, e a gente aprende o tempo todo. Mas eu acho que o erro ele faz parte justamente dessa Sim, construção. Então acho que você também humanizar a falha, eu acho que é onde você se torna constante de aprendizado e de transformação e de evolução. Então, eu acho que o erro, para mim, ele é você nem considera erro parte. porque é tudo Não, eu para acho que você. tudo assim, em Tudo foi um todos os momentos tem aprendizado, erro. A gente erra o tempo todo. com certeza. Então, eu erro numa segmentação que a gente trabalha e fala, não deu certo, ou não trouxe eficiência, ou não foi percebido desse jeito pela. Então, acho que assim. Para mim o erro ele está ali o tempo todo. Então a gente tem erros grandes, erros menores, erros muito grandes, mas acho que a gente está sempre aprendendo com essa construção. Então eu acho que agora eu preciso pensar, acho que pensar um pouquinho sobre um Se você pensar, exemplo, você fala. um exemplo acho que tangibilize isso, mas eu trago para você. Boa. Bom, 2021 então, L'Oréal. E antes que a gente entre um pouco nesse universo aí que você construiu, explica para as pessoas o que é a L'Oréal hoje em dia, como a estrutura é dividida. Porque você pensa em L'Oréal, você fala L'Oréal, tá, mas aí tem La Roche-Posay, tem Vichy, tem marcas de skincare, tem marcas de cabelo, como é que é? L'Oréal são 4 divisões de negócio. Uma delas é de grande público, que é onde mora L'Oréal Paris, né, que é a marca de maior reconhecimento atrelada ao grupo L'Oréal. Como tem marcas também como Garnier, como Colorama. Então tem uma diversidade de marcas de grande público que atingem a grande população. Tem uma outra divisão de negócios que de onde L'Oréal surgiu, que é a marca profissional, né? Então, Tá. L'Oréal Profissional foi criando coloração de cabelo, né? Sem amônia. Então, foi lá de onde o criador de L'Oréal criou a marca como um todo. E aí tem marcas como Kerastase, como Redken. Tem o grupo de luxo, que eu acho que é hoje que tem um maior portfólio de marcas, na verdade, globalmente, né? Onde tem Lancôme, temos Yves Saint Laurent, Prada, Mugler. Então tem uma vasta número de marcas aí presentes no portfólio. E por último a gente tem dermatológica, né? A beleza dermatológica, que é a divisão de negócio onde hoje eu sou CDMO, que eu acho que combina um pouco desse lugar do marketing e do digital, onde a gente tem marcas como CeraVe, SkinCeuticals, a gente tem Vichy e tem La Roche-Posay. Então, eu entrei em L'Oréal como responsável pela parte de mídia, né, como um todo das 4 divisões de negócio. Tá. E hoje, aterrissando numa posição que é responsável de uma forma mais 360 sobre tudo que é digital, do que é marketing para as marcas dermatológicas. Então, acho que ir um pouco além do que é a mídia, ter acho que um pouco mais desse papel mais amplo, né, de cadeira, e eu acho que é onde eu posso também me divertir muito nesse lugar que a gente estava falando off aqui, sobre criadores de conteúdo, sobre como que a gente trabalha também com essa parte de medicalização das marcas. Então acho que é sobre criando mais consciência sobre o cuidado com a pele, cuidado com o cabelo. Então eu acho que ganhando um pouquinho mais desse escopo não menos técnico, mas também acho que entendendo o papel de cada uma dessas diferentes frentes. Perfeito. E antes da gente entrar nessas frentes, quando a gente olha para essas 4 marcas, você pode brincar muito com todas elas, né? Mas cada uma delas tem um tom. Qual é o tom de cada uma delas de forma breve, assim? Quem é quem? Acho que CeraVe é a que traz o acesso, é a que democratiza, né? Então é uma marca de hidratação,
poderia ser um hidratante como qualquer outro, mas ela é um hidratante que traz justamente acessibilidade para um conteúdo que poderia ser chato. Que eu poderia estar falando de ceramidas, do percentual de formulação de que utiliza versus um produto concorrente, mas ela tem um tom de voz muito divertido, muito escrachado, muito bobo em alguns aspectos, mas que traz justamente acesso a algo que poderia ser muito técnico. Então, eu acho que nesse papel de democratização, ela usa desse tom divertido para justamente fomentar e gerar penetração, gerar discussão sobre esse cuidado com a pele, né? Sobre a necessidade de você se hidratar, de você se proteger. Então, tem produtos hidratantes que têm fator de proteção solar, é um produto hidratante que você precisa ter cuidado tanto na época do verão, quanto você está mais exposto, você precisa reidratar essa pele, quanto no inverno, que a sua pele se torna mais ressecada. Então, ela consegue navegar em diferentes assuntos. Então, acho que CeraVe tem um pouco desse papel. La Roche-Posay, eu acho que também pela diversidade do portfólio, ela navega em diferentes tipos de cuidado, diferentes tipos de submarcas, de subprodutos. Ela tem muito mais desse papel de cuidado, de medicalização, né, de falar sobre questões específicas com a pele, né? Então de cuidados mais profundos, então desde o ponto de proteção solar, então ela tem um papel muito mais médico, de ser a marca que fala sobre o cuidado médico, da importância de você consultar um dermatologista, de você estar próximo de um cuidado dermatológico consistente, de falar sobre quanto que você precisa, né, gerar de preocupação, de cuidados, de quanto que as peles são diversas, né, como um todo. Vichy, eu acho que vai muito mais para um lugar do cuidado mais amplo, do cuidado holístico, do quanto que você olha de dentro para fora, né? Então, se você se preocupa com a forma como você se alimenta, como você se hidrata, sobre os tipos de exercícios que você faz, sobre o seu cuidado, da forma como você acorda, o horário que você vai dormir, então é a marca que pode te acompanhar nesse lugar de cuidado de uma forma mais ampla, né? E que pode ter essa preocupação que te acompanha, né, no seu dia a dia e no seu estilo de vida como um todo. Então, eu acho que é muito mais feminino por uma ótica, mas mesmo dentro de uma ótica que, quando se trata de um público masculino, o feminino também está presente, né, de cuidado, né, de preocupação. Então, acho que Vichy tem um pouco desse tom de voz de preocupação mais holística. E quando a gente fala de SkinCeuticals, que é o creme de la creme da dermatologia, né? Então é um produto muito premium, é um produto com uma eficiência absurda, então formulações que são muito únicas, muito patenteadas, então que traz um resultado de eficiência científica grandioso. E aí eu acho que ela se associa muito a esse território de procedimentos, né? Como eu posso ser essa sua parceira que acompanha se você faz procedimentos estéticos ou ser alternativa a procedimentos estéticos. Então, se eu tenho pânico de agulha, de qualquer coisa injetável, eu posso ter uma alternativa através de SkinCeuticals por ser um produto que pode gerar resultados quase atrelados ao resultado que você teria com produtos injetáveis ou produtos de resultados mais drásticos, né? Como injetáveis de, por exemplo, um Botox da vida, né? Um procedimento nesse sentido. Então, existe essa possibilidade de trabalhar de uma forma mais científica, sofisticada, glamourosa também, acho que é muito desse posicionamento, mais de eficiência, de resultado. Perfeito, isso é essencial a gente entender, porque é o que te permite justamente brincar com esses territórios, igual a gente falou sobre a Heineken estar no Fórmula 1 e trazer toda essa ousadia na comunicação, você vai entendendo como replicar isso, digamos, para cada uma dessas marcas, né? Exato, e eu acho que um pouco do que a gente estava falando também antes de começar aqui, a gente não tem, eu acho que a arrogância de acreditar que você vai ter uma marca só dessa no banheiro. Você vai ter várias. Sim. E você vai navegar porque o seu dia a dia te leva para diferentes oportunidades de uso de diferentes produtos e de uma dessas marcas no momento que você está vivendo, né? Então, acho que no momento do banho, no momento de você estar numa viagem, você vai pensar e considerar essa marca num momento diferente Com e também no seu certeza. momento de vida, né? Então, no momento que você vai ser mãe, você pensa mais um certo tipo de cuidado, no momento que você está namorando de férias Com em certeza. determinado local, então você vai ter outra marca que te acompanha nesse sentido. Então, acho que ter esse
entendimento de que o banheiro é diverso, né? Então, eu acho que a gente vai estar com esse portfólio completo para atender essas diferentes necessidades em diferentes momentos da vida também. E uma única pessoa pode usar as 4 marcas em momentos diferentes, ser impactada por anúncios que vocês forem fazer, que no fim do dia está falando com a mesma pessoa, mas com mensagens que trabalham aquele momento específico que ela está, né? Digamos assim. Total. E é isso, acho que assim, a gente tem... Porque a pele também, ela muda ao longo da vida. 100%. Então, você vai Até ter com tempo. momentos... Principalmente no Exato. Brasil, né? Exato. Então, assim, você vai ter diferenças ao longo do ano, né, que você tem. Então, diferentes necessidades que você vai ter no momento que você está de férias em janeiro, ou no momento que você vai estar no seu dia a dia de trabalho, até momentos da vida onde que eu falei de transformações, né? Então, desde a adolescência até o início da vida adulta, até o ganho da maturidade, e aí você vai ter diferentes produtos e marcas que vão te acompanhar nessa jornada. Perfeito. E como é estruturado hoje o seu time para colocar toda essa roda aí de pé? Então, o time de CDMO, ele é organizado em 4 áreas, basicamente. Então, a gente tem muito do que a gente falou sobre essa parte de criadores de conteúdo, e a gente trabalha essa área de criadores de conteúdo em 2 frentes. Uma que a gente chama de advocacy, que é trabalhando com criadores de conteúdo de uma forma mais ampla, né? Então, falando com micros e nanos criadores até as grandes celebridades, e a gente vai usar isso de uma forma orquestrada para diferentes campanhas ou de uma forma mais all-on. A gente tem um outro lugar que a gente chama de Medvocacy, que é onde a gente justamente trabalha a democratização dessa lugar dermatológico e da medicina. Bem educacional. Bem educacional, mas também sobre dar acesso, né? Então, falamos acho que um pouquinho sobre alguns números que são meio chocantes para o Brasil, quando a gente sabe que só 6% da população brasileira visitou um dermatologista no último ano. Muito pouco. Esse é um número que, para mim, é muito chocante, e que a cada 4, 5 pessoas, uma pelo menos não sabia que o dermatologista é uma área médica. Então, acho que dar acesso é sobre também falar que esses criadores de conteúdo podem ser médicos. Então, a gente trabalha justamente dar espaço para a voz médica através das redes sociais. Então, a gente trabalha de uma forma muito parceira com dermatologistas e com outras especialidades, falando sobre essa necessidade de cuidado com a pele de uma forma mais ampla, né? Então, um pediatra fala consistentemente também sobre o cuidado da pele do bebê. Então, quando a gente fala sobre um endócrino, também sobre efeitos colaterais de uma mudança no seu organismo com relação a hormônios e efeitos colaterais que podem acontecer, atrelados a alguns medicamentos que você utiliza. Então, a gente não só trabalha o assunto através do especialista dermatologista, mas também sobre essas outras áreas correlatas que dão acesso e falam sobre o cuidado da pele como um todo. Então, a gente trabalha sobre como que a gente associa essas marcas, e no Brasil o dermatologista ou o médico, né, não faz propaganda de marca em específico, mas pode ser um parceiro sobre dar acesso, sobre democratizar, sobre levar a dermatologia para um lugar mais amplo e trazer penetração de cuidado, de preocupação. Então, a área que a gente chama de advocacy, medvocacy, é sobre isso. É sobre fazer uso das redes sociais, fazer uso dos canais digitais para fomentar a conversa sobre as nossas marcas, mas também sobre os cuidados com a pele e com o cabelo. Perfeito. Um é médico e o outro são mais pessoas como um todo. Exato. E eles têm foco em só awareness ou eles têm foco também em conversão? Tudo. É geral, acho que trabalho funil inteiro. Diferentes momentos, né? Perfeito. A gente falou também, acho que sobre TikTok Shop, então acho que vão ter momentos que a gente vai fazer uso desses criadores de conteúdo para falar sobre conversão, para falar sobre oportunidades de desconto, de promoção, numa Black Friday, né? Numa Prime Week de Amazon, por exemplo. Então, a gente trabalha com os criadores de conteúdo em diferentes momentos da jornada, em diferentes momentos do ano, para diferentes objetivos que são trabalhados. Então, acho que é uma forma mais ampla. 360. Uma outra área é a área de e-commerce, né? Então, a gente sabe que o e-commerce está crescendo e ele cresce de forma disruptiva, né? Então, ele está muito mais acessível para todo mundo.
TikTok Shop é um dos exemplos, mas o próprio Mercado Livre, Amazon e a própria aplicativos, né, que mas a gente pensa como que era o nosso comportamento pré-pandemia, antes de um iFood, antes de um Não. Rappi, era A completamente pandemia diferente. botou esse hábito aí. Não Exato, tem volta. exato. Então, e hoje a gente compra não só comida através de aplicativo como Tudo. esse, a gente compra tudo, né? Farmácia. Eu já quase não visito farmácia física e compro Eu através também do não. próprio aplicativo da farmácia ou desses aplicativos para chegar na minha casa. Então, acho que esse lugar da conveniência também trouxe um pouco desse lugar do posicionamento do e-commerce como um todo. Tá. Então, de compra planejada. Então, acho que a área de e-commerce, ela trabalha um pouco isso. Tanto do e-commerce indireto, através desses players que a gente citou aqui, os maiores, mas também alguns menores que são extremamente regionalizados, mas também das nossas lojas próprias, né? Porque tem espaço. Então, a gente tem uma loja própria de SkinCeuticals para uma experiência mais profunda da marca, né? Onde você tem todo um serviço atrelado, né? De aprofundar essa conexão com a marca como um todo, onde a gente tem um programa de concierge, né? Que é atrelado a esse dermatologista, um serviço muito mais personalizado de acompanhamento como um todo. E onde a gente tem também Derma Club, que é um clube que funciona para todas as nossas marcas, onde você troca pontos através dessa compra de produtos e você pode trocar por produtos como um todo e ter essa jornada de experimentar outros produtos que você talvez não teria acesso através do Derma Club, que é um clube de cuidados dermatológicos, que tem conteúdo, que tem desafios, que tem uma série de um programa muito completo para dar acesso de novo, né, para fomentar cada vez mais esse acesso à dermatologia, aos cuidados e à preocupação, à conversa sobre isso. Então, a área de e-commerce é uma área muito latente para isso. E uma outra área que a gente tem é muito sobre essa parte de comportamento, né, e entender. Então, por isso a gente trabalha com a área de dados, que traz tudo isso para para isso tudo e vocês. que junta isso tudo para a gente. Então, acho que vai para o lugar do loyalty, vai para o lugar do CRM, de comunicação, mas vai também para entender o comportamento de mídia, de canais, de como que a gente vai trabalhar isso tudo. Então, a gente permeia, acho que esse trabalho de dados de curto prazo, de gerar resultados de curtíssimo prazo, mas também sobre construção das nossas marcas, de olhar para modelagem de dados, né, de marketing mix modeling, e aí entra um lugar extremamente técnico, mas que olha para essa ótica de não é só sobre gerar conversão ali no curtíssimo prazo, mas sobre construir essas marcas no longo prazo como um todo. Então, acho que a gente dá uma navegada nessas diferentes frentes e o que é hoje o marketing, né? Então, a gente falar sobre criadores de conteúdo, utilizar dados, aprofundar e gerar maior acesso através do e-commerce, né? De chegar a diferentes pontos do país. Então, acho que a gente conecta tudo isso. E esse é o marketing para mim hoje em dia, é o que hoje prevalece dentro da estrutura que está comigo hoje. É um coração, né? Coração ali do marketing. E como é que é um dia típico seu, olhando para tudo isso? Muita reunião. Muita reunião. Muita reunião. Acho que hoje o desafio de todo mundo que trabalha numa grande empresa é como que a gente trabalha entre as reuniões, né? Como é que a gente acha espaço entre as reuniões. Mas acho que vai muito nesse lugar de criar as discussões certas com as diferentes áreas, né, de fomentar essa construção sobre o que é a transformação de construção de marca e de resultado de vendas hoje em dia. Então, eu acho que navega entre discussões profundas com o time sobre qual que é o planejamento daquilo que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo o melhor uso dos nossos investimentos, ao mesmo tempo que a gente tem a mente aberta sobre entender o que está acontecendo aí fora, né? Então, as discussões também com os veículos, né, parceiros de mídia, associações, né? Então, entender o que outros veículos estão fazendo, o que outros parceiros estão fazendo aí fora. Então, acho que um dia típico é sobre como que eu me conecto com o mercado, como que outras marcas do mercado estão fazendo em diferentes categorias, né? Então, estar próximo de uma aba, de uma IAB, de uma associação que pode abrir a cabeça e falar o que está acontecendo em Connected TV, qual que é a forma da gente trabalhar o Connected TV no dia a dia, e também, ao mesmo tempo, discutir o que está acontecendo de transformação na retail media, e aí entender quais são as métricas, as mensurações e o lugar que esse novo canal está construindo para a gente. Então, eu acho que eu navego muito nesse lugar de muito para dentro de casa,
de transformação de negócio, de aumento de penetração, de discussão de como que a gente traz eficiência, como que a gente traz resultado, como que a gente constrói marca, de pensar criativamente, porque a gente pode ter números e métricas e dados extremamente tangíveis, mas se a gente não tem esse lugar da criatividade constante no nosso dia a dia, a gente fica estagnado, porque o consumidor também quer mais, quer alguma coisa diferente. E eu acho que um pouco do que eu aprendi a trabalhar é que se tem uma coisa que é constante, é a inconstância da transformação. Que a gente vai estar o tempo todo reaprendendo a fazer aquilo que a gente achou que já tinha desvendado o mistério de como fazer marketing. Perfeito. E o que te leva a apostar num novo canal? Eu acho que é justamente o comportamento humano. O comportamento humano. Porque alguma coisa fez com que esse canal começasse a ser construído. Mas, tipo, você pega ele e você fala, nossa, nem às vezes é um formato novo dentro do próprio canal. TV Conectada agora tem um formato super diferente. Você tem uma verba separada ali para novos testes? Eu acho que entra um pouco nesse lugar do errar e aprender o tempo todo, né? Então, acho que a gente, de repente, pode entrar num novo canal. A gente tem um percentual, e aí, bom, esse é um ponto, primeiro, né? Então, a gente vai ter sobre aquilo que a gente já aprendeu que funciona, e a gente tem um destino de uma verba especificamente para experimentar. Experimentação. Errar com a liberdade de errar, de funcionar, de entender, de experimentar e de entender como que aquele canal pode funcionar. E aí, muitas vezes, a gente vai de uma forma mais tradicional, né? Levar, e eu acho que um pouco para esse lugar do aprendizado, muitas vezes a gente vai para um canal novo fazendo da mesma forma como a gente sempre fez. E a gente descobre que a gente pode fazer diferente. Então, acho que um dos aprendizados que a gente pode ter é sobre isso. Por exemplo, uma TV conectada, a gente ia com um formato, achando que por ser TV conectada, a gente iria com aquele formato tradicional de 15, 30 segundos de break e descobre que, opa, não é assim que se engaja num canal como esse. As pessoas estão de uma forma muito diferente assistindo aquele conteúdo. Então, como que eu posso entrar ali de uma forma mais imersiva? Então, acho que um aprendizado pode ser sobre esse. Como a gente experimentou a primeira vez TV conectada, e a gente entrou num formato que era levando um break de TV aberta para uma Netflix, e a gente descobriu que o resultado não foi bom. Não foi bom, não foi bom. Erramos, aprendemos, acho que com isso, e aí entendemos que a gente poderia fazer de uma forma diferente. Então, e iteramos e aprendemos durante a própria campanha que a gente estava fazendo ali. Um exemplo, eu estava ainda na posição de mídia, fizemos um patrocínio de Emily in Paris com Netflix. Amo. E aí a gente falou assim, vamos fazer, acho que tinha uma oportunidade super bacana, levamos o break tradicional, levamos um filme tradicional, e aí depois falamos assim, peraí, não é só levar o filme que a gente levaria para a TV, para Emily in Paris. Como que a gente consegue trabalhar isso de uma forma mais conectada, mais genuína com o conteúdo? E a gente produziu um conteúdo local que associava muito mais a esse lugar da Emily, né, descobrindo o produto. E aí você vê hoje, a gente está, acho que na terceira, quarta temporada de Emily in Paris, e aí você tem uma entrada de marca que entra no meio de um episódio. Então, eu vi. Já vai de uma forma muito diferente. Então, você pode até ter alguém patrocinando esse show, né, esse programa, mas você consegue entrar de uma forma muito mais genuína atrelada a esse conteúdo. Ali, né, que... Então, exato. Então, um product placement às vezes sai de uma forma muito mais genuína e você constrói muito mais para a marca do que se você entrasse de uma forma interruptiva. Então, acho que esse lugar de errar e aprender sobre esse investimento que poderia ser feito da mesma forma, o mesmo investimento que foi trabalhado, mas de uma forma diferente, acho que é um exemplo de aprendizado e de como que a gente itera, né? Então, assim, gera esse tipo de aprendizado ao longo do processo. Perfeito. E, bom, um tema que várias pessoas já vieram aqui e falaram foram sobre o tal dos 4Ps. Tem gente que não acredita mais nos 4Ps, tem gente que tem seus próprios framework, o CS, enfim, tem vários no mercado. O que você acredita? Acho que assim, sempre vai ter o lugar dos 4Ps. Deixa ele lá guardadinho. Acho que ele existe, ele se transforma, acho que um pouco ele se ajusta, acho que com relação à forma como você olha, mas tem. Agora, uma constante é entender que se você centra no consumidor, o local de compra ele vai variar, mas se você estiver entendendo o que são, acho que as perguntas que esse consumidor se faz. Né? Então, quando eu quero comprar? O que eu quero comprar? Por que eu quero comprar? Aonde eu quero comprar? Então, entendendo esses lugares,
você se conecta e você consegue atrelar os 4Ps a cada uma dessas perguntas. Então, se você faz uma comunicação de marca com intencionalidade sobre que pergunta é essa do consumidor que eu quero responder, por que eu quero comprar, por que esse produto é importante para mim, ou quando esse produto é importante para mim, você começa a entender os diferentes momentos da vida de uma forma muito mais clara. Então, Perfeita. quando eu estou num festival, como que uma marca tem que trabalhar comigo? O que eu quero daquele momento? O que eu estou criando para aquele momento? Ou quando eu estou sentado no sofá, assistindo um programa, relaxado, como que uma marca pode trabalhar aquilo naquele momento que eu estou vivendo de relaxamento? No momento que eu estou num ponto de venda, o que pode ser relevante para mim naquele ponto de venda físico que vai gerar um comportamento de compra para mim naquele momento? Então, os 4Ps sempre vão responder se você pensa centralmente nesse consumidor. Então, acho que volta muito para esse básico que está lá no Kotler, né? Sobre pensar centralmente, em que muitas vezes, como marca, a gente vai para um pouco desse umbigo de arrogância de falar assim, não, minha marca é muito boa, minha marca é muito legal e as pessoas vão querer me comprar. Não. E aí você se perde um pouco desse lugar de o decisor é o consumidor. E como que eu me conecto genuinamente com esse consumidor naquele momento que ele está Em vivendo. diferentes momentos, foi o que a gente falou um pouco sobre a Exato. persona, assim, a mesma Exato. em diferentes momentos de ocasião. Tem Exato. aquela plataforma, não é plataforma, né? É um site que qualquer um pode entrar na versão grátis, chamada Answer the Public. Você já viu? Eu acho que é do Neil Patel. E basicamente você coloca o nome da sua marca lá, uma keyword, e ele aparece todas as perguntas que fazem para você, dividido entre assim, o que, o quem, como. E aí você consegue ir respondendo cada uma delas do que estão fazendo de você. E é basicamente isso no fim do dia, né? Exato, exato. Então acho que tem muito esse lugar de se posicionar, se repensar, acho que como marca, e se colocar mesmo nesse lugar de eu vou influenciar em algum momento, Sim. mas eu tenho que tentar também estar respondendo alguma necessidade desse consumidor. E aí quando a gente pega a jornada do consumidor, não é mais linear. Sei que foi também um dia, né? Vamos dizer assim. Pois é. Eu acho que tudo mudou muito. Eu estava vendo outro dia uma matéria que falava sobre como lá atrás, em 1960, por aí, os supermercados colocaram tiraram os atendentes e colocaram as maquininhas. E aí todas as marcas tiveram que se adaptar e agora preparar o consumidor para quando já chegar no supermercado, já ter decidido o que ele quer comprar, porque não vai ter um atendente ali indicando qual é o melhor mamão, marca de mamão, assim. E acho que é um pouco dessa mudança que a gente continua vendo cada vez mais, porque tem mais opções, né? Esse carregando até hoje em dia. Mas quando você fala da jornada do consumidor, a gente mapeava ela até então um pouco mais linear, né? Sim. E hoje em dia ela é longe de ser disso. Como é que é trabalhar uma jornada do consumidor que é muito diferente, digamos, do que a gente olhava, né, e considerava ser? Eu acho que é entender que tudo pode estar acontecendo para um consumidor em diferentes momentos, né? Então você pode estar chegando num ponto de venda e descobrindo uma marca. Sim. E se você entende que ali tem um momento de descoberta e não de conversão, eu acho que entra um pouco nesse lugar de eu preciso trabalhar isso de forma consistente em todos os pontos de contato possíveis. Então, ela pode começar primeiro num ponto de venda, depois ir para a rede social, né? E aí depois da rede social ir para uma TV, por que não? E aí você faz essa construção de forma não linear. Então, e eu acho que por isso não ter uma formatação específica para cada uma das marcas ou para a marca como um todo entender que ela acontece de um certo passo a passo, mas que em todos os momentos você está construindo marca e você está convertendo para essa marca. Então, Independente onde a conversão vai ser, né? Como Exato. se você... Mas aí quando você olha para esses canais, né? Eu vou fazer uma estratégia aqui num ponto físico. Você tem que entender que talvez vai ser descoberta para alguns, conversão para outros, né? Exato. Como é que você trabalha objetivos diferentes dentro de uma única estratégia, digamos assim? Exato. Eu acho que pauta sobre não ser só sobre gerar uma promoção no ponto de venda, mas trazer justamente argumentação. E eu acho que esse lugar, e a gente tem descoberto muito isso, por exemplo, com o formato de out of home dentro de uma farmácia, por exemplo. Tá. Em que a gente poderia trazer isso de uma forma mais promocional, de falar, olha, compre com X% de desconto, ou esse problema aqui que você vai resolver se você comprar esse produto, mas por que não levar o criador de conteúdo para esse formato de out of home na farmácia? E explicar, né? E aí você, opa, esse cara aqui eu conheço, eu sigo ele na rede social,
e aí você leva para o ponto de venda um momento de descoberta através de um formato que não necessariamente você estaria associando ele a um ponto de conversão. Sim. Então, acho que... E a gente brincou um pouco com isso com um formato que a gente trabalhou do TikTok, chamado Out of the Phone. Tá. Que era levar o conteúdo que é de TikTok, que é de rede social, para justamente um formato que é de Out of Home. Então, a gente começou a entender que existia esse lugar de que não é linear, né? Então, que você pode estar justamente falando sobre como que você utiliza esse produto, né? De tipo, o exemplo que a gente estava conversando agora, você pode utilizar um hidratante para segurar por mais tempo o seu perfume na pele. Então, você pode gerar esse momento de descoberta e falar, opa, foi CeraVe que me deu essa dica. Né? Então, eu posso, na farmácia, descobrir isso e já falar, opa, vou levar um potinho de CeraVe comigo para esse lugar. Então, posso gerar uma conversão imediata naquele momento, se não, eu posso ser justamente a marca que gerou esse tipo de conhecimento no momento que eu estava ali na fila, esperando o farmacêutico me atender e vendo esse conteúdo ali acontecer. Ou descobrir que, de fato, um protetor solar, ele tem a explicação sobre o FPS, que eu acho que para mim esse é um negócio que eu acho que é super curioso. Eu faço pergunta para você. O que você acha que significa... Não me quebra nessa. Não, mas vamos errar e aprender. O que é o FPS? O que é o fator de proteção solar para você? Quando fala 30, 60, o que significa isso? Posso estar errando feio aqui, tá? Mas, pensando aqui, é quanto a camada que você vai passar no rosto do líquido consegue proteger do sol. O 60 é mais forte do que o 30. 60 é mais forte. Então, 60 é como se minha pele só estivesse absorvendo 40 daquele sol. E é por aí. Não é isso. Eu também aprendi. Eu também achava que era isso, tá? Tá, menos mal. Mas o FPS, ele tá atrelado a uma questão de tempo. De duração desse protetor. Exato. Então, todos têm como se fosse a mesma intensidade de proteção, Sim. Só o tempo que ela permanece nessa pele que ele vai ter de durabilidade. Então, a necessidade sua de reaplicação. E 60 minutos? Como é que funciona essa conversão? Então, basicamente, não vou falar exatamente porque eu não sou super técnico, tá? Mas imagina que multiplica por 10 minutos. Então, tipo, 30 multiplica por 10, então você tem 300 minutos de durabilidade. O 60 vezes 10, 600 minutos de durabilidade. Também. Fake news. Isso pra mim é um negócio que tipo assim, foi surpreendente. E por que não você levar um tipo de conteúdo como esse para farmácia? Porque aí, ao invés de você comprar um 30, um 60, um 50, você descobre e fala, opa, entendi. É sobre reaplicação. É sobre um fator de reaplicação. Quando que eu preciso reaplicar esse produto na pele? Por isso que a gente fala tanto de reaplicação. Mas e por que as pessoas compram de 30, então? Tem que ficar reaplicando mais vezes. Elas não sabem dessa informação. Pois é. Ou então, acho que talvez seja uma questão de, tipo, vou ficar pouco exposto, então poderia ser sobre isso. Mas é sobre levar conhecimento também, acho que, para as pessoas nesse sentido. Então, você pode ser a marca que ensinou as pessoas na fila. E a probabilidade depois dela comprar de você se torna muito maior. Exatamente, exato. Muito, muito bacana. Então, acho que é sobre entender um pouco esse aspecto, né, de que não é linear. Você pode estar descobrindo isso a qualquer momento. Você pode estar descobrindo isso nesse podcast. Nesse podcast. Vai comprar seu produto de uma forma diferente agora. Exatamente. Muito bacana. Eu vi em outro podcast você falar sobre os 4 A's. Me conta um pouco sobre eles. Sobre eu falo que é o A elevado à quarta potência. Quarta potência. Né? Então, assim, ativação. Né? Então, primeiro, eu acho que tem que olhar sobre... Vou falar na ordem aqui. Então, primeiro é sobre captura. Né? Então, sobre como que você faz a aquisição desse dado. Né? Então, pode ser através de uma mídia, pode ser através de um programa de CRM. Então, você fazer a aquisição de dados. Entender quem é esse consumidor. Entender essas pequenas migalhas de comportamento que são deixadas ao longo de uma jornada. Entender que o cara pode estar descobrindo o produto na própria farmácia. Exato. Então, ele descobriu o produto na farmácia, depois ele foi para um outro lugar, depois ele visitou o seu site. Então, você vai fazendo essa aquisição de dados e entendendo que eu preciso formatar isso como meu grande ouro, como meu banco de informação. Então, fazer aquisição, ela é fundamental. Sem ter essa aquisição, você não consegue ter mapeamento de comportamento. Depois que você fez essa aquisição, você precisa ter um lugar de aprender, né? Então, tratar esse dado como um ativo, né? Então, o segundo A nesse aspecto é tratar esse dado que foi
feito a aquisição como um ativo, né? Então como um bem. Né? Então, da mesma forma como você se preocupa em colocar uma plaquinha de um bem dentro da empresa, tipo, essa cadeira pertence à empresa, considerar que esse dado pertence à marca. Dado proprietário. Proprietário. Então, entender isso como algo que você vai utilizar sempre como um bem para a marca. Tá. E tem dado, todo dado deve ser usado? Todo dado deve ser usado e todo dado tem uma validade. Tá. Né? Então, obviamente, se eu aprendo algo sobre você hoje, esse dado hoje tem uma validade de Qual até é a quando eu validade? consigo... Tem alguma frase assim que vocês consideram? Varia muito. Varia muito porque, de novo, a gente está falando sobre comportamento humano, então você pode estar numa jornada de descobrir qual que é o seu protetor solar para comprar essa semana, e semana que vem você já está numa outra jornada, então você já perdeu essa validade. Então, também é importante tratar esse processo de aquisição de dado como um balde furado. Né? Então, você está constantemente recebendo novos dados e constantemente perdendo dados. Né? Então, ele perde validade o tempo todo. Então, por isso que você precisa constantemente estar buscando formas de fazer aquisição de dados. E o terceiro A que você tem ali é sobre ativar esse dado, fazer uso dele como um todo. Né? Então, fazer essa ativação, né, utilizar esses dados em todos os momentos que você pode, é um dos fatores principais de trabalhar de forma consistente como um todo. Então, não adianta nada você fazer aquisição, não adianta nada você tratar ele como um bem, se você não usa ele no dia a dia. Então, você precisa, de forma constante, estar trabalhando esse dado como um ativo. Então, e fazer a ativação dele como um todo. Então, acho que é sobre olhar para essa ótica de dados como algo que é duradoura, mas ao mesmo tempo se perde, e sobre como você retroalimenta essa perspectiva como um todo. Então, Perfeito. acho que isso que é o bacana de olhar sobre esse 360. Desses 4 A's, né, também. E esse é como se fosse a quarta vertente que você falou, né? Você falou sobre os advocacies, os médicos e as pessoas normais. Exato. E aí a gente tem e-commerce, e é esses 4 A's que dá a vida a tudo que está acontecendo aqui dentro e permite que a gente tenha uma jornada do consumidor não linear e, mesmo assim, efetiva, digamos, Perfeito. né? É isso. E quando você olha para dados, né? Dados são incríveis, eles são uma ilustração do comportamento humano, mas quando que fica, se aqui tem um momento, muitos dados para você conseguir agir em cima de alguma coisa? Acho que a gente vive esse momento o tempo todo, né? É muito fácil se perder. Eu uso o Oura Ring aqui, eu olho e falo, gente, muita informação demais. Exato, então a gente está o tempo todo, acho que, tipo, se perdendo também nisso e como que a gente fomenta. Então, acho que é muito fácil você se perder, então por isso que o processo de organização, de orquestração, ele é tão importante, para também determinar qual que é o seu objetivo que você tem com relação àquilo. Então, se você não organiza, se você não orquestra, se perder e não conseguir fazer nada com isso, é 2 palitos, né? Então, acho que a gente, por isso que precisa ter muita clareza sobre objetivos, óticas e ativação, e aí retroalimentação para atender o que são as perguntas que você quer responder de negócio como um todo. Perfeito. Então começa com a pergunta e aí eu uso dados para responder. Talvez seja uma forma, assim, né? De não se perder com tanta informação. E a gente vai errar, de novo, né? Perfeito. Aí você usa o dado para descobrir que, opa, testei isso, não funcionou, hora de retroalimentar, retrabalhar esse dado e ver se de repente tem alguma coisa que eu queria estar respondendo que eu não estou respondendo hoje. Perfeito. E aí hoje quando você olha para os seus principais canais, né? Tem os creators, a gente tem o retail media, a gente tem Meta, Google. O que mais a gente tem que é relevante assim no seu portfólio de investimentos? Eu acho que, obviamente, esse trabalho com médicos é super importante, né? Que então, entra nos creators. Acho que esse trabalho para fora, mas também acho que sobre o relacionamento que a gente constrói com esses B2B médicos. mesmo com essas pessoas. Exato. Então, a gente tem muito uma equipe de visitador médico para justamente demonstrar a eficiência, a eficácia das fórmulas, a demonstração desses produtos. Então, a gente tem todo esse trabalho que é feito não só para o ponto de venda, mas sobre essa pessoa que influencia também a decisão de compra, a decisão do produto que é mais específico para um determinado tipo de pele ou de cabelo. Perfeito. Então, isso é uma forma de investir que eu acho que também é constante para a gente, que é sobre gerar formação sobre os nossos produtos e as nossas marcas. Agora vamos tangibilizar esses canais em um case, porque vocês têm muito aí dentro. Me conta de um case que super funcionou recente em streaming que vocês fizeram. Em streaming,
Em streaming, deixa eu ver. Acho que a gente falou um pouco desse exemplo de... Emily in eu tenho Paris. um muito bom. Ah, De Dercos, que é uma submarca de Vichy. tá. E a gente estava querendo... É um produto... Dercos são diferentes tipos de shampoo, condicionador, né, de tratamento. Agora a gente também tem um sérum, que é associado à queda de cabelo ou também anti-caspa. E a gente sabe que isso é um questionamento, e eu brinco, que homens... Existem dois tipos, basicamente dois tipos de homem. Aqueles que ou já fizeram um tratamento de queda capilar, Tá, ou às vezes até chegaram já no lugar da cirurgia, tá. ou eles pensam sobre fazer esse tipo de procedimento, Sim. ou eles já fizeram, ou eles já estão num caso que já é perdido e não tem mais como fazer, né? Então acho que assim, é basicamente fazer ou não fazer algum tipo de tratamento. Ele tá pensando sobre o cabelo. E o cabelo dele caindo. O que ele faz para evitar esse tipo de situação. Eu estou no caso de que já fez, tá? Tá. Então agora a minha constante é sobre como que eu evito justamente que esse processo não piore. Então, e Dercos tem um pouco desse lugar, de tipo assim, cara, como que eu cuido para que não exista uma queda capilar ou que não tenha caspa. Então, olhando para esse território de queda e de cuidado com couro cabeludo, a gente falou assim, cara, como que a gente consegue trabalhar esse full funnel através de um player que consegue trazer esses dados para a jornada como um todo e a gente entender esse comportamento. E a gente falou, Amazon. A Amazon tem o streaming e tem a conversão. Então, a gente consegue gerar o impacto, a entrega do conteúdo. Então, a gente fez um patrocínio em Amazon Prime Video do Campeonato Brasileiro. E a gente levou o criador de conteúdo, que é um cara brincalhão, que vai lá para torcida e começa a falar com as pessoas sobre esse tipo de lugar. Tipo assim, você é um cara que já pensou em queda de cabelo, não sei o quê, e aí brincava, acho que com esse conteúdo. Esse conteúdo de creator, né, de tipo, R$2 ou um presente misterioso. Então a gente levou esse tipo de brincadeira para a torcida ali, para que estava assistindo o jogo. Transformou isso num filme que foi levado para a TV conectada, que foi levado para transmissão dos jogos ali de Campeonato Brasileiro. Vimos as pessoas que assistiram esse conteúdo e reimpactamos essas pessoas com uma entrega de marca mais para frente da jornada, quando essas pessoas estavam navegando dentro de Amazon. Então, a gente sabe que a pessoa assistiu o jogo e que depois essa pessoa estava navegando lá dentro de Amazon para comprar qualquer outra coisa. Perfeito. E a gente entregou essa comunicação, né, de reimpacto dentro dessa jornada de conversão. E a gente entendeu justamente que o número de pessoas que recebeu primeiro essa comunicação através do Prime Video, através desse lugar de awareness, né, de consideração, onde ela estava relaxada no sofá dela, assistindo um jogo com um conteúdo que foi super engraçado, com um criador de conteúdo, não foi aquela propaganda pronta que poderia falar 70% de eficiência, anti-caspa, poderia falar exatamente sobre isso, mas criou essa linguagem do criador de conteúdo num canal de streaming e depois foi trabalhado esse mesmo dado dessa pessoa que foi impactada ali no momento de conversão e a gente viu o resultado acontecer na conversão. Então a gente viu esse percentual aumentar das pessoas na hora de comprarem o produto. Então acho que esse é um case super emblemático com relação a como que você trabalha esse full funnel, como que você trabalha os dados de uma forma mais consistente e quanto que é importante, na verdade, você trabalhar esses diferentes pontos de contato. Não basta você chegar lá no momento da conversão com a promoção, que não vai ser suficiente para gerar esse momento de conversão. Então, acho que isso fomenta para a gente essa confirmação. Bacana. E um momento em que o Creators foi decisivo, assim, na estratégia? Vários, né? Mas, assim, vários, eu acho que esse é... Um case bacana. Eu acho que muito esse lugar de entender que existem diferentes necessidades e acho que criar esse contexto de entendimento de conectividade com as pessoas sai do lugar da celebridade. E vai para a necessidade, né? Então, eu brinco e talvez use de uma forma muito consistente o Tocantins como exemplo, mas eu acho que como que eu me conecto com uma consumidora ou com um consumidor do Tocantins sem ser com uma pessoa que vive a realidade do que acontece no clima, do que acontece na economia, do que acontece na situação de quem vive no Tocantins. Então, é muito mais genuíno a forma como eu me conecto
com essa pessoa quando a pessoa que fala para essa pessoa é uma pessoa que está vivendo aquela realidade. E da mesma forma quando acontece sobre uma situação específica que você vive. Então, se você tem uma rosácea, se você tem uma pele acneica, uma pessoa que fala, eu tenho esse tipo de problema, e eu vivi esse tipo de situação, e eu vivi esse tipo de tratamento, esse tipo de cuidado com esse tipo de produto. Então, isso cria uma outra conectividade do que uma celebridade que se torna muitas vezes intangível, muito distante e que traz menos essa percepção de essa pessoa me entende, essa pessoa sabe o que eu estou passando, essa pessoa sabe o que eu vivo na minha realidade, na minha região, no meu clima, ou mesmo sobre essa situação que eu tenho de pele, de cabelo, etc. Então, eu acho que nesse lugar, o creator, né, esse lugar do advocacy, da experimentação de fato do produto, e que, para mim, eu acho que passa um pouco sobre essa reinvenção do que era o vendedor do door-to-door, né? Que Aham. aquela senhorinha ou aquela moça Ia com a que vendia com a revistinha. revistinha, mas que ela falava assim, eu experimentei e funcionou desse jeito, e por isso eu estou te trazendo aqui essa oportunidade de você experimentar. Tem isso, acho que esse lugar do Creator Economy é sobre esse lugar da digitalização do que um dia foi essa O vendedora ali comportamento tá da ali, porta em né? Só porta. mudou, de novo, só mudou o formato. Então, o case Exato. de creator é Canal. mais uma mudança estrutural, digamos assim, na Exato. categoria, que antes era usar a influência através de grandes celebridades, né? E hoje a gente está olhando para pessoas mais ali que vão gerar identificação É isso, acho que e é conexão no menos dia a sobre ser dia. massivo demais, sabe? É sobre ser muito amplo, de tipo um produto que serve para todo mundo. E se é tanto para todo mundo assim, talvez não seja tão bom Tão assim bom para para mim, o né? que eu tenho de Hoje em necessidade. dia o consumidor está sempre pensando Exato, nele e ele virou cada vez mais o exato, centro da comunicação. E vocês até criaram um programa de criadores, né? exato. Então a gente tem um programa hoje chamado L'Oréal Star, que dá acesso justamente à formação de criadores e que cria de fato esse espaço para micros e nanos. Qualquer um pode participar ou Qualquer tem um que ter um pode mínimo de participar. seguidores? Qualquer um pode participar. E é justamente para começar a criar uma base de seguidores, ele encontrar, e a gente começa a formar, de fato, esses criadores, né? Dar ferramenta, dar treinamento, dar acesso a produto, né? Então, porque antes era assim, tipo, você vê aqueles grandes criadores de conteúdo falando assim, deixa eu te mostrar os meus recebidos. Aham. E agora os recebidos podem ser para qualquer um que quer experimentar um produto, que quer falar sobre essa experiência 100%. que ele teve com aquele produto e conversar com aquela primeira comunidade que ele está formatando, criando o tom de voz dele, criando aquele nicho, aquele território que é dele, né? Então isso ele vai se descobrir ao longo desse processo e vai começar a criar a linguagem, etc. Então a gente ajuda muito nesse processo de formatação. Então a gente tem um outro programa atrelado, acho que é o que a gente tem feito hoje através do L'Oréal Star, que é uma plataforma, de fato, mas um outro programa que a gente trabalhou, que chama Beleza Mais Diversa, que era sobre também dar acesso a diferentes tipos de pele, diferentes tipos de cabelo, e aí a gente está falando de fato aqui de peles negras, né, e cabelos, né, diferentes, sobre como que você cria espaço para que essas pessoas tenham mais voz dentro das redes sociais. Porque a gente sabe que muitas vezes aquelas grandes celebridades, aquelas grandes conteúdos que eram trabalhados por esse lugar da criação de criadores, de algum modo dava mais espaço a pessoas brancas do que pessoas negras. Então, criar espaço de mercado para que essas pessoas tenham mais vozes e que elas tenham também mais sponsor, né, de patrocínio, de fato, de impulsionamento do conteúdo delas, para que elas tenham também mais seguidores, para que tudo mais, isso traz mais democratização e faz com que outras pessoas que estavam assistindo aquele conteúdo que não geravam associação, porque não se tratava de uma pele igual a dela, não se tratava de um cabelo igual ao dela, comece a gerar muito mais identificação. Então você cria mais espaço também e protegendo um pouco do que muitas vezes os algoritmos prevalece com relação àquilo que, em geral, acaba performando. Então, acho que trabalhar esses dois lugares, o L'Oréal Star e o Beleza Mais Diversa, fazem com que a gente traga mais acesso, mais democratização da dermatologia, do entendimento de pele como um todo. Perfeito, muito bacana. Então, programa de criadores de conteúdo, qualquer um pode entrar, eles ganham educação, né? Produto, eles ganham comissão ou alguma coisa assim, ou ele é mais focado Também, então acho que também? também tem um pouco desse caminho, né? Então, conforme ele vai se desenvolvendo, eles também podem se tornar
embaixadores das marcas, né? E aí sim começam a ter esse tipo de remuneração, ou mesmo um lugar de impulsionamento. Se o seu conteúdo se torna muito relevante para a sua comunidade, a gente vai impulsionar para que mais pessoas da sua comunidade enxerguem esse seu conteúdo. Então também tem um pouco desse tipo de investimento indireto, que é sobre gerar mais engajamento, gerar mais visualizações. Então eu acho que tem várias formas diferentes que a gente está investindo nesses criadores para que eles consigam se desenvolver e ganhar e conquistar o espaço deles. Perfeito. E as métricas principais que vocês estão olhando para eles é engajamento e a gente até falou um pouquinho sobre isso antes, né? O quanto de conversas eles estão gerando a partir do conteúdo que eles têm feito, menções. Exato. Então, assim, se eles estão criando mais conversa, a gente está conseguindo participar mais dessas conversas, dessas discussões, desses assuntos, por que não a gente trabalhar ainda mais investimento para que isso esteja sendo proliferado, é isso. E um terceiro case, qual foi um canal novo que vocês testaram e viram um resultado super positivo, assim? Se você falou, cara, esse canal eu nunca tinha visto antes, eu nunca tinha pensado em usar ele dessa forma. Acho que hoje em dia tudo virou mídia, né? Até cachorro virando mídia. Então... Exato. Eu acho que esse exemplo que a gente trouxe do Out of the Phone, acho que foi um pouco esse lugar da experimentação. Que você sempre trabalha muito mais o lugar, vou trabalhar um conteúdo que é mais estático. E por que não trabalhar muitas vezes, e dependendo da ocasião, um conteúdo mais contextual, levando um criador de conteúdo para esse formato. Então, pensar o out of home ou pensar o retail media de uma forma mais ampla, eu acho que é um exemplo muito legal de pensar fora da caixinha, de pensar como que a gente pode trabalhar um formato super tradicional e que eu acho que com a digitalização desse formato trouxe a possibilidade de ser menos estático e muito mais contextual, né? Então, se eu estou trabalhando num período de carnaval, como que eu trabalho esse contexto de carnaval com o criador de conteúdo, com o dinamismo que o digital traz para a gente. Então, acho que essa aceleração que a gente tem para os formatos e de repensar o formato, eu acho que é o que traz diversão para a gente de estar o tempo todo nos desafiando a trabalhar isso de uma forma diferente. Perfeito. E agora falando um pouco sobre segmentação, né? Hoje em dia a gente consegue fazer coisas que antigamente a gente não conseguia, segmentando de comportamento, interesse, momento, contexto. Você consegue colocar a mensagem para a pessoa que tem a pele com acne ou a pele oleosa. E antigamente isso não era possível. Como você enxerga a segmentação hoje em dia? Quão essencial ela é e se ela deve ter um limite para que a gente consiga escalar com eficiência? Eu acho que tem espaço para tudo da segmentação. E eu acho que a gente vai entender, de fato, o que é o melhor formato de canal de comunicação para o nível de segmentação que você quer criar. Tá. Então, quando a gente fala de formatos que são mais amplos, tem um limite. Senão você se torna específico demais, começa a ser difícil de você conseguir encontrar essa pessoa. Então se torna muito desafiador de fazer com que aquele formato se torne rentável do ponto de vista de entrega de comunicação, né? E aí você já vai para um lugar que talvez seja melhor você trabalhar isso dentro de um CRM, né? Então com uma comunicação que é completamente 1 para 1. Então se eu já entendo qual que é o teu tipo de pele, qual que é o teu tipo de situação, o que você está vivendo no seu dia a dia, talvez esse canal direto que eu tenho com você de WhatsApp, por exemplo, seja um formato muito mais adequado para esse nível de segmentação que pode ser trabalhado. Acho que esse é um formato interessante de WhatsApp, né? Como que o WhatsApp também se tornou um canal de comunicação novo para a gente, que a gente se desafia também em descobrir como que trabalha de uma melhor forma. Como vocês têm trabalhado ele? Um exemplo. Eu acho que o exemplo de Derma Club, a partir do momento que eu já tenho comunidade, que eu já tenho esse entendimento de como que eu entendo você e eu crio um canal de comunicação, ou mesmo para umas SkinCeuticals que eu tenho uma loja direta, eu posso te lembrar que está no seu momento de recompra, ou que talvez nesse momento que o tempo está desse jeito, você precise se hidratar mais, ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu posso trazer uma comunicação muito mais relativa ao que está acontecendo com você neste dia, né? Ou nesse momento que você está vivendo. E aí eu acho que eu posso ir nesse nível de personalização de entrega de mensagem. Se eu vou para um lugar de rede social, talvez seja ainda, pode ser um lugar de tribo, né? De conteúdos que você curte consumir e entrar de uma forma relevante dentro desse contexto. Mas ainda num lugar que é fácil de encontrar esse número de pessoas e que não se torna inviável do ponto de vista de métrica de mídia, né, como um todo. Então, se tornou muito caro, talvez você esteja utilizando o seu investimento no lugar errado e você deveria estar migrando esse investimento para um outro lugar. Perfeito. E quando a gente fala sobre inteligência artificial,
né, que está mudando como a gente faz muitas coisas. Como é que você está usando no seu dia a dia? Eu acho que a gente está usando em várias diferentes áreas, Tá. né? Eu acho que... E aí tem 2 lugares que eu te garanto que a gente não vai utilizar. Não Isso vai. é um commitment de L'Oréal. Tá. A gente nunca vai usar a inteligência artificial para substituir peles de verdade, cabelos de verdade, pessoas de verdade. Porque Editar. senão, nunca, nunca. Então a gente... Por quê? Porque no fim do dia, é um produto, é uma marca que é feita de pessoas para pessoas. Perfeito. Se eu começo a te entregar com peles que não são de verdade, com cabelos que não são de verdade, eu começo a levar para um lugar de não é, para mim, não é de verdade para aquela necessidade que eu tenho. Então eu posso usar a inteligência artificial para segmentação? Posso. Ela está trazendo justamente conhecimento, utilização de dados para conseguir fazer uma melhor entrega com relação a um conteúdo. Mas esse conteúdo é de pessoas de verdade para pessoas de verdade, com peles e cabelos de verdade. Então esse é o primeiro commitment de L'Oréal. A gente não vai nunca substituir num filme um criador que seja feito por IA. Né? Então, acho que esse é o primeiro grande commitment. Agora, para outras frentes, então, nesse lugar da utilização do dado, da segmentação, do conhecimento da entrega de comunicação, né? Então, eu aprofundar nesse lugar de armazenamento de dado e como que melhor funciona essa entrega de mensagem para você, de ajuste de tom de voz, a gente vai utilizar. Né? Então a gente tem que utilizar, eu acho que justamente para conseguir ser mais relevante, né? Para ser consistente dentro daquilo que você fala, para não ser aquele tiozão que chega atrasado na festa. Né? Então acho que como a gente ganha velocidade também na entrega dessa mensagem, dessa comunicação. Então o IA faz parte já do dia a dia, como um todo, desde que a gente garanta que a gente não vai fazer isso para entregar algo que não é verdadeiro para você. Perfeito. Então acho que tendo essa certificação de que, cara, a pele é de verdade, o produto é feito para esse tipo de pele de verdade. E aí eu tiro um pouco desse lugar das marcas que estão indo para esse lugar de criar trazer peças com inteligência IA demais, artificial. né? Substituem as pessoas de verdade para fazer isso. Eu começo a desconfiar do quanto que elas têm de boa intenção. E qual era o aquilo. segundo? Você falou não substituir as pessoas? Eu acho que substitui as pessoas e acho que criatividade. E a criatividade? Criatividade, porque no fim do dia, criatividade é sobre ser humano, né? É sobre ser de verdade para as pessoas. E se eu substituo esse lugar da criatividade por IA, eu estou tirando a humanidade dessa conversa, né? Então, acho que o criativo nunca vai ser substituído por uma inteligência artificial. Eu posso até ajudar num processo de ideação com a inteligência artificial, mas a forma como a gente vai trabalhar, e por isso que os criadores de conteúdo, trabalhar essa forma colaborativa de produzir conteúdo, sempre vai ser importante. A gente já conseguiu a eficiência, né, da criatividade, Exato. que é terceirizando, digamos assim, para 1 milhão de criadores de conteúdo. Co-criando, né? Acho que é um pouco esse lugar. Então, eu não preciso chegar nesse lugar da eficiência de deixar de trabalhar com pessoas para entregar uma mensagem que seja mais genuína para os consumidores. Perfeito. Bom, eu poderia ficar horas aqui conversando, mas a gente vai Também, chegando para nossas perguntas finais, que essas perguntas a gente faz para todos os convidados que vêm por aqui, tá? A primeira delas é o que você acha que todo líder de marketing deveria desaprender? A gente passa tanto tempo aprendendo, mas tem algumas coisas que você fala... A gente até falou algumas, né? Sobre os canais de mídia, sobre a forma como a gente enxerga o consumidor, mas olhando mais assim para o seu dia a dia, assim. Que a gente deveria desaprender. Que eu acho que qualquer coisa é constante, é consistente, nunca vai mudar. Tudo vai mudar o tempo todo, a gente está constantemente aprendendo com isso, e eu acho que se a gente vai para um lugar de cometer esse erro e nunca mais devo testar de novo, você já está no lugar de que está errando de novo. Porque tudo está mudando o tempo todo. Então, testei minha marca nesse canal e não funcionou. Não vou testar mais a minha marca nesse canal. Não, talvez você tenha que testar de uma outra forma como você trabalhar essa marca nesse canal. Com outra mensagem. Com outra mensagem. Uma outra forma de abordar esse sentido. Então, acho que nunca vai ter essa constante de cheguei nesse lugar do digital e agora não preciso mais de uma área para pensar sobre isso. Vai precisar. Você vai precisar ter alguém que está sempre pensando à frente nessa constante de transformação. Porque quando a gente fala de comportamento humano, a gente está constantemente mudando, evoluindo a forma como a gente trabalha os diferentes canais, os diferentes conteúdos e a nossa relação com
as marcas, os produtos e as nossas necessidades. Então, acho que eu desaprenderia a dizer que existe uma verdade absoluta e que a gente nunca mais comete esse tipo de erro, porque a gente tem que cometer erro o tempo todo. Sempre aprendendo. Agora a gente precisa do slogan, né? A gente sempre começa o outro episódio que eu faço com o Ricardinho falando qual é o nosso slogan da semana, que é sempre de uma marca. Mas agora para você, qual é o seu slogan pessoal? O meu slogan pessoal, nossa, é desafiador essa. Eu acho que eu não pensei, acho que numa frase específica, mas eu acho que é muito desse olhar de aprender com os nossos filhos, aprender com os jovens, porque eles têm muito para ensinar para a gente sobre como olhar para a vida de uma forma diferente. Então, acho que o meu momento da semana, acho que tem sido, ou da vida, tem sido tipo olhar para minha filha com um olhar de inspiração, de tipo, ela tem muito para me ensinar e eu não tenho nenhuma coisa absoluta para dizer para ela que não vai mudar. O long life learning através das pessoas que você ama. Exato. Boa. E a nossa última pergunta, ela é sempre deixada pelo último convidado e você deixa uma pro próximo, tá? E a pergunta que deixaram para você é, se você fosse conversar com alguém do marketing que está começando a sua carreira agora, qual dica você daria? Acho que a dica que eu daria é, primeiro, no filtro solar, acredite. Então, acho que essa é uma constante. Assim, saiba que você precisa se proteger contra o sol. Isso não muda. Então, não poderia deixar de dizer. Então, você precisa se proteger sempre. Mas acho que, falando para marketing, acho que essa consistente de que nada é uma verdade absoluta. Talvez tirando os 4 Ps, que eu acho que eles se adaptam ao contexto, mas nada é uma verdade absoluta. O digital e a transformação e o comportamento do consumidor vão estar consistentemente ensinando para a gente, como profissional, uma nova forma de trabalhar. O long life learning, então, né? Seja para um profissional que está começando, seja para você, é seu lema. Exato. Perfeito. E qual pergunta você deixa para o próximo convidado? Acho que eu vou fazer um desafio. Por favor. Eu acho que o desafio é o que você jamais faria sendo um profissional de marketing. Gostei. Bom, vocês vão ver essa resposta no próximo episódio. Boa. Muito obrigada por estar aqui, Vou tentar Victor. Foi um assistir para ver prazer. qual é a resposta. Quero aprender também. Foi um prazer. Prazer. Brigadão. Obrigada. Valeu.